Olá, é uma alegria poder compartilhar com você a mensagem da Palavra de Deus nesta ocasião em que teríamos aqui o culto de louvor aqui na Igreja da Paz em Pomerode Centro. Mas nos alegramos com a oportunidade que temos de transmitir através de vídeo esta mensagem. E gostaria de saudar você que nos ouve com a Palavra de Deus que temos nas senhas diárias para esse dia. 1 Samuel 17, versículo 45. Davi disse para Golias: Você vem contra mim com espada, lança e dardo? Mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso. E em Efésios 6, 14 a 15, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. Com essas palavras vos saúdo e ainda uma oração dos irmãos morávios. Dá-nos tua paz, Senhor, guarda-nos nas polêmicas do nosso tempo. Fica perto de nós quando pessoas nos provocam e nos fazem sentir seu desprezo. Dá-nos força para resistir, boas ideias, palavras e gestos que desarmam. Que bela palavra dos irmãos morávios. Assim nós iniciamos este momento de reflexão sob a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Prezado e prezado ouvinte, Pentecostes, estamos na semana de Pentecostes. E a partir do dia de Pentecostes, é assim no calendário litúrgico da Igreja Cristã, que se seguem vários domingos intitulados primeiro domingo após Pentecostes, segundo domingo após Pentecostes e assim sucessivamente, até chegar à época do tempo da Reforma e depois também o tempo de Cristo Rei. Nos alegramos com esse tempo. Pentecostes, tema mais abrangente do que a gente pensa. No mundo moderno, nós desenvolvemos hábitos organizacionais muito interessantes e práticos. Repito, hábitos organizacionais. E se por um lado isso facilitou nossa maneira de conhecer e aprender, por outro, corremos também um risco, o de pretender compartimentalizar, ou seja, colocar em compartimento os diversos saberes e principalmente o saber sobre a espiritualidade ou a fé cristã. E essa pretensão, ela não é possível, porque a espiritualidade cristã ultrapassa um compartimento de sabedoria ou de conhecimento, vai muito além de nós mesmos. Diferente do que se imagina, a fé cristã é uma grandeza da vida humana individual e também uma grandeza de povos que seguem a Cristo, que ultrapassam compartimentos da espiritualidade. Se por um lado estudos recentes revelam que todo ser humano não é só corpo e alma, mas também tem espiritualidade como parte do seu ser, a compreensão humana pelos pressupostos judaico-cristãos ensinam que esses três, corpo, alma e espiritualidade, na verdade são grandezas inseparáveis. O que quero com isso dizer? Por exemplo, um médico vai tratar de um paciente, ele pode tratar apenas a perna ou o coração ou o ouvido desse paciente.
Sim, ele pode tratá-lo assim. Mas se ele tiver a visão abrangente judaico-cristã, ele vai tratar um ser humano que tem a sua dificuldade auditiva, ou a sua dificuldade digestiva, ou a sua dificuldade no andar. Ou seja, é um conjunto, e não apenas um braço, uma perna, um pescoço, mas um todo. É nesse sentido que queremos focar. Um outro exemplo, às vezes alguém diz: assuntos administrativos e políticos são conosco. O que diz respeito à fé ou à palavra de Deus é a área espiritual dos pastores ou do clero. Bem, eu confesso para você que também, por muitos anos, pensei assim. Só que não é bem assim. Aos olhos de Deus não é assim. Ao presidir uma reunião ou realizar um manejo contábil de uma tesouraria, ou mesmo na convivência doméstica, todo ser humano não descarta os princípios éticos de fidelidade, de transparência, de amor ou de reverência a Deus. Então, não há que se separar esta ou aquela atividade da espiritualidade. Em resumo, não há assuntos espirituais e assuntos não espirituais. Nós queremos, a partir da fé cristã, olhar a vida inteira como um todo que diz respeito à nossa fé cristã. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos foi dito: vocês são geração eleita, sacerdócio real, ou seja, do rei, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amigo e amigo ouvinte, essa palavra não foi dita para missionários exclusivamente, para pastores ou para os discípulos, mas para todos aqueles que criam em Jesus Cristo. Foi escrito para uma comunidade de fé, que não necessariamente era ordenada, ou consagrada, como são os pastores, mas que tem as mesmas funções de um pastor: anunciar as grandezas e as maravilhas de Deus. Pois também pastores e pessoas que são consideradas sacerdotes na sua profissão anunciam que são também geração eleita, sacerdócio real e nação santa. Não são pessoas que estão num grau acima dos demais e que não se incluem neste texto. Esse texto, essa palavra de Deus, inclui todos aqueles que creem em Jesus como pessoas a serem capacitadas pelo Espírito Santo para anunciar a vontade, o amor, a grandeza e os propósitos de nosso Deus. Ao presidir uma reunião, como disse há pouco, ou realizar o manejo contábil de uma tesouraria, ou na convivência doméstica, a família, o pai ou a mãe, não descarta princípios éticos ou espirituais para realizar tais deveres de sua fé ou de sua convivência. Portanto, também este cuidado mútuo é assunto espiritual. Sacerdócio real. As palavras que dizem: vocês, porém, são povo eleito ou pessoas eleitas. Vocês, porém, são sacerdócio real. Essas palavras, vocês, porém, mostra o contraste do cristão em relação ao mundo. Antes desta eleição, ou seja, desta decisão de Deus de nos salvar,
não éramos seu povo, não tínhamos alcançado a graça. Entretanto, agora somos um sacerdócio real com privilégios reais. Não real no sentido de ser real, mas no sentido de ser do rei. Quais são esses privilégios? Letra A, estamos revestidos de Cristo. Isso conforme Romanos 13:14. Estamos como que assentados como hóspedes do rei junto à sua casa, ou seja, bem achegados a ele. Letra C, somos servidos por anjos de Deus, conforme Hebreus 1:14a. Letra D, temos acesso direto ao Rei dos Reis. Ele escuta as nossas orações. Nós temos acesso livre a Ele. Não precisamos de intermediários. É comum, como pastor, ouvir pessoas dizerem assim: pastor, ore por mim. Estou passando por essa dificuldade, por aquela. Sim, nós nos dispomos a orar pelas pessoas que pedem intercessões. Mas eu também costumo dizer: você já orou? Creia que também a tua oração Deus ouve. Ou seja, temos acesso, todos nós, pela fé e por graça de Deus, aos ouvidos de nosso Deus. E também, um outro privilégio, recebemos também as riquezas de Cristo. Que riquezas são essas? Somos co-herdeiros com Cristo das promessas de Cristo. Ou seja, uma das grandes riquezas que temos é a promessa do reino de Deus, de adentrar este reino, de um novo céu, de uma nova terra e também da vida eterna. Somos também pessoas capacitadas de responsabilidades. Isso também faz parte desse sacerdócio real. Somos peregrinos e estrangeiros no mundo. Às vezes nos apegamos tanto às coisas desta vida, como se nunca mais fôssemos soltá-las, como se nunca mais nós tivéssemos que deixá-las. Mas a verdade é que, além da pátria amada brasileira, nós como cristãos também cremos numa pátria celestial. Ou seja, se cremos que há uma pátria celestial da qual nós fazemos parte, então nós podemos nos ver como peregrinos ou estrangeiros, como pessoas de passagem por este mundo. Peregrinos em direção a uma pátria celeste, que pela palavra de Deus nos é apresentada como um lugar onde não há mais dor, nem choro, nem morte, nem luto, nem lágrimas. Um paraíso, um lugar perfeito para pecadores redimidos. Renunciamos também às paixões carnais, como José. Isso também faz parte da responsabilidade do cristão. Renunciar os ímpetos que muitas vezes se revelam pelo egoísmo, pela ganância, ou também pela inveja, ou pelo preconceito, ou pela birra, ou pela mágoa. Quantos são os sentimentos dentro de nosso corpo que se expressam pelas nossas palavras, ou atitudes, ou por falta de atitudes? Sim, somos chamados a renunciar ou a negar a si mesmos, e o Espírito Santo quer nos capacitar a isto. Sozinhos não conseguimos, mas com a ajuda do Senhor e do Espírito Santo podemos, e assim cremos e seguimos. Pregamos também as virtudes de Cristo, como foi dito há pouco em 1 Pedro 2,9. Então temos privilégios, temos também responsabilidades.
Pentecostes com propósito. Amigo e amiga ouvinte, na mensagem sobre Pentecostes falei que mais importante que ter uma igreja é ser igreja. Ter igreja pode significar ter uma religião. Pode-se resumir a isso. Quando alguém é ativo na igreja, é comum que alguns cristãos inativos se refiram aos ativos como religiosos. Seria esse o propósito de Cristo? Ser líder de pessoas religiosas? Seria essa a vontade de Deus, que os povos da terra tivessem no cristianismo uma religião? Penso que a vontade de Deus está acima destes conceitos. A palavra religião significa religar o que estava separado. Nesse sentido, o cristianismo é diferente de todas as demais religiões em um quesito. No quesito de que no cristianismo temos o ensino de que Deus mesmo vem a nós para nos religar com Ele. Ou seja, nos reconciliar com Ele mediante a fé em seu Filho Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus que vem ao mundo para tirar os pecados do mundo. Eis o Cordeiro de Deus como justiça de Deus em nosso favor, como o nosso resgate, como preço da nossa salvação, preço que Ele mesmo paga em nosso favor. E em nenhuma outra religião há um anúncio semelhante. Só no cristianismo você vai ouvir a palavra graça, que significa um presente que eu não mereço, presente imerecido. As demais crenças da terra pregam que este religar parte do homem, ou seja, daqui para lá. E no cristianismo aprendemos que este religar se dá de lá para cá. Ou seja, Deus não quer religiosos, embora que o cristianismo seja sim visto como uma religião, mas Deus quer filhos e filhas. Ele nos adota como seus filhos pela fé. E assim podemos nos ver como sua família. Tanto isso é verdade que na oração de Jesus Ele nos ensinou a orar Pai Nosso. Há uma grande diferença entre a fé cristã e outras fés ou religiões. Na doutrina cristã, a salvação sempre olha para a cruz de Cristo. Aqui vocês podem visualizar, aqui no altar, a cruz, e também acima temos a cruz de Cristo. Na doutrina cristã, a salvação não se dá por outro caminho senão por Jesus Cristo e este crucificado. E ali temos em Cristo crucificado o sacrifício remidor. Como justiça divina em nosso favor, nós podemos descansar e assim viver confiante no amor de Cristo que nos conduz em direção ao nosso próximo. O justo e perfeito, que é Cristo, se entrega em sacrifício no lugar dos injustos e imperfeitos. Assim nos é dito que, assim como por um só homem entrou o pecado e a condenação do mundo, e este homem chamava-se Adão, assim por um só homem, Jesus Cristo, entrou a salvação, a reconciliação do mundo. Ou seja, ninguém é salvo por justiça própria, por obras meritórias, e a salvação é obra de Deus e não nossa. Há uma exclusividade e uma distinção aqui. Isso é boa notícia,
que aprendemos a chamar de Evangelho. Boa notícia não se esconde, não se encobre, se anuncia. Eis o legado missionário e missional de Cristo. Quero concluir. Na mensagem de Pentecostes, no último domingo, falei de igreja missional. Uma explicação do pastor Dr. Paulo Butzke nos ajuda a compreender o significado desse termo missional. Nos perguntamos se este termo não estaria se referindo a uma igreja missionária. A resposta é não. A igreja missionária é aquela que promove atividades ou projetos missionários. Já a igreja missional tem a missão como sua essência, sua natureza, em seu DNA. É algo que pulsa na vida da comunidade de fé. Ou seja, toda a sua vida é missão. Em resumo, enquanto que a igreja missionária faz missão, a igreja missional é missão. A missão deixa de ser uma atividade eclesiástica, como outras, e passa a ser uma posição, ou seja, a essência do ser igreja de Cristo na terra. Se olhamos como era a igreja primitiva no livro de Atos dos Apóstolos e posteriormente nos demais livros da Bíblia, nos convenceremos de que no mundo pós-moderno e pós-cristão, esse é o único caminho da verdadeira igreja de Cristo na terra. Ser igreja missional. Isso não é um modismo novo que vem aí. É nossa identidade perdida que precisa ser assimilada, vivida, redescoberta também para os olhos, ou seja, para o que caracteriza outras comunidades de fé, que também estão assimilando este conceito. Em resumo, Pentecostes não foi um mero evento histórico que aconteceu no passado e lá ficou. O Espírito Santo veio para ficar e nos capacitar a ser uma igreja que anuncia as grandezas e as virtudes do reino de Deus, que anuncia o Evangelho de Cristo com firmeza e fé e com oração, como diz o hino. O propósito do Pentecostes não é que sejamos uma igreja rural ou étnica, mas missional. Concluo aqui dizendo: ser igreja missional é um conceito a ser aprofundado, e queremos fazer isso nos dias que se seguem. Eu, pastor Dieter, também o secretário Alcino, estamos fazendo uma pós-graduação de capacitação em que estamos aprendendo e assimilando este termo e o significado desta palavra. E queremos assim também retransmitir esse bom propósito à nossa comunidade. Então, ser igreja missional não é um conceito a ser aprofundado, aliás, é um conceito a ser aprofundado e assimilado por todos e todas que confessam a fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E vem aí a campanha Vai e Vem. Em breve nós vamos publicar um vídeo da nossa presidência que anuncia esta campanha missionária, que auxilia projetos de anúncio da palavra de Deus em lugares em mais dificuldade financeira e também com condições mais precárias para a estrutura que é necessária para esse propósito. E além disso, também queremos permanecer com as atividades, precisamos permanecer com as atividades da nossa igreja aqui suspensas, não apenas aqui, mas nas demais paróquias de nosso sínodo, até o final do mês de junho. Mas isso tudo pode ser revisto ainda durante as próximas semanas,
talvez tenhamos outras decisões, mas a princípio foi dito neste início do mês de junho que ainda este mês nós não reiniciaríamos com os encontros físicos em nossas comunidades, procurando proteger a vida de uma possível infecção do coronavírus. Então, queremos assim resguardar as vidas, que são o bem mais precioso de nossas comunidades de fé. E queremos assim encerrar este momento também com uma palavra de oração. Oremos. Bondoso Deus e Pai, queremos agradecer pelo Espírito Santo que nos destes como consolador, como guia, como Deus que quer viver em nós e nos ajudar a compreender os mistérios da fé e nos encher de sabedoria, ousadia e coragem para também anunciar a Tua palavra adiante. Queremos agradecer também, Senhor, por Tua misericórdia e graça e salvação revelados em Teu Filho Jesus Cristo em nosso favor. Também queremos agradecer o dom da fé e os dons espirituais que nos destes para Te servir, para ser uma igreja missional. Ajuda-nos neste bom propósito, Senhor, neste nobre propósito. Também, Senhor, nós intercedemos pelas pessoas enfermas de nossa comunidade. Também aquelas pessoas que se encontram enfermas do Covid-19. Reanima, Senhor, e fortalece-as para que possam vencer esta enfermidade. Rogamos também, Senhor, pelos médicos que estão na linha de frente, ajudando aqueles e aquelas que estão acamados e ansiosos pela cura desta enfermidade letal. Rogamos também, Senhor, pela nossa comunidade, que possa aguardar o tempo certo de poder voltar a se reunir. Aguardar com paciência, mas ao mesmo tempo não perder o ânimo, não perder a esperança em meio à agonia do isolamento, que serve também de proteção para evitar o contágio. Nós pedimos, Senhor, dar-nos coragem e fé e ao mesmo tempo também vigor no sentido do amor, na convivência doméstica e na convivência com as pessoas que também nos relacionamos em outros ambientes quando nos encontramos. Em nome de Jesus e que nós oramos, pedindo a Tua bênção e proteção, com a palavra da oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amigo e amiga ouvinte, obrigado por sua audiência, agradeço a sua atenção e louvo a Deus que a gente pode ter esse recurso para continuar anunciando a palavra do Senhor. O Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.